Obrigado a todos pelo carinho com que nos acolhem. Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer também a Jesus, rogar a Ele que abençoe e que inspire a todos nós nesta manhã de reflexões, que o nosso coração se sinta envolvido pelos pensamentos, pelos sentimentos do Cristo, para que assim nos façamos uma terra mais aberta, mais receptiva às sementes que são aquelas palavras de vida eterna que o Mestre nos legou. Um grande e fraterno abraço a todos os amigos que nos acompanham aí do Canadá, talvez amigos de outras partes também, alguns talvez até aqui do Brasil, que nos sintamos realmente unidos por esses laços de fraternidade que realmente não conhecem as distâncias, o espaço, porque nos fazem realmente sentirmos juntos onde quer que estejamos. E dentro da proposta de nossa reflexão hoje, nós vamos trabalhar justamente o Evangelho do Cristo, à luz do Consolador, e para isso vamos à Revista Espírita, iniciando as nossas reflexões. Lá no mês de julho de 1861, nós vamos encontrar um artigo muito interessante que Kardec insere na revista a partir de uma correspondência que ele recebeu de um dos assinantes da revista, que lhe compartilhou algumas experiências pessoais que Kardec entendeu serem úteis para a nossa instrução, pela beleza do que trazem, pela beleza dos conceitos, das orientações que ali são trazidas. O artigo se intitula Os amigos não nos esquecem no outro mundo. E ela traz ali uma série de correspondências, de mensagens que esse indivíduo, o assinante que compartilhou a sua experiência, que enviou isso a Kardec, correspondência, comunicações que ele teve com um amigo seu, já desencarnado, e nas quais este amigo então lhe traz algumas orientações. Ele vai pedindo instruções a esse amigo, eles vão, digamos, relembrando com carinho, né, dessa amizade. O amigo vai revelando como tem sido a sua vida no mundo espiritual e ele começa então a trazer algumas orientações para aquele que havia ficado encarnado, até o ponto em que ele chega ao trecho que nós gostaríamos aqui de destacar desse artigo, dessas comunicações, porque pertinente às nossas reflexões nesta manhã. Então, em determinado momento, depois de algumas orientações, de algumas informações sobre a vida espiritual, o amigo encarnado solicita ao outro, ao desencarnado, que prosseguisse, trazendo orientações que ele julgava importantes, benéficas para a sua trajetória aqui ainda pelo mundo. E o amigo desencarnado, então, expressando o seu carinho para com aquele que ficava, dizendo-lhe que seguia o acompanhando, que o seguiria inspirando, ele traz as seguintes orientações que vamos destacar aqui desse contexto específico, desses dois corações, dessa amizade, para trazer para o âmbito de cada um de nós. Porque, em verdade, o conselho que ele aqui traz para esse amigo é um conselho que qualquer espírito benfeitor de cada um de nós certamente nos traria. Qualquer espírito com uma visão mais ampliada do mundo, da vida, das leis divinas, certamente nos traria esse mesmo conselho para que pudéssemos encontrar com mais clareza o rumo a percorrer na experiência aqui transitória da matéria. Então ele diz assim, o amigo encarnado: visto estares nesta disposição benevolente, eu me sentiria feliz de aproveitá-la agora e te peço a gentileza de continuar trazendo, né, as instruções. E então o amigo em espírito desencarnado diz: eu te direi, abre o livro de teus destinos. O que ele quer dizer com isso? Ele vai complementar. Mas abre o livro dos teus destinos. Que livro é esse? Tão importante a ponto de ser assim denominado, de receber essa alcunha de livro dos nossos destinos. Ele explica, logo a sequência, dizendo: o Evangelho, meu amigo,
far-te-á compreender muitas coisas que eu não saberia expressar. Então, essa frase, quando nós a lemos alguns meses atrás, ela nos marcou profundamente. Nós temos feito o estudo sequencial da Revista Espírita, que, aliás, abrindo um parêntese aqui, é de uma riqueza extraordinária. Nós espíritas não podemos deixar de valorizar toda a imensa riqueza que se encontra na Revista Espírita, assim, os bastidores do que foi o processo de elaboração da codificação, da doutrina espírita, todo o trabalho hercúleo de Kardec, as interações com outras casas, com outras cidades, com outros países interessados, cartas muito interessantes, análise de fatos, análise de artigos a respeito ou atacando o espiritismo, que Kardec faz sempre com uma lucidez tão grande, com uma clareza, com uma urbanidade. É um material, diria mesmo um tesouro do movimento espírita que a gente não pode menosprezar. Então, nesse estudo sequencial que fazíamos, passamos por esse artigo e, como dizia, ele nos marcou profundamente, especialmente por essa frase, de um amigo do mundo espiritual que bem poderia ser um amigo de cada um de nós. Certamente os nossos benfeitores nos diriam algo similar. Abre o livro dos teus destinos, porque o Evangelho, meu amigo, far-te-á compreender muitas coisas que eu não saberia te expressar. Porque aqui a gente já está entrando propriamente na proposta da nossa conversa nessa manhã. Essa academia, essa escola do Evangelho, que é uma experiência que cada um de nós, em particular, haverá de viver com Jesus, recebendo lições, percebendo orientações que muitas vezes não saberemos traduzir para outros e que ficarão ali como tesouros ocultos do nosso coração, como experiências apenas conhecidas por nós, pelo Mestre, talvez pelos nossos benfeitores espirituais, mas ali no santuário sagrado da nossa consciência e do nosso coração. Experiências dificilmente traduzíveis em palavras. Dificilmente encontraremos palavras, meios de traduzir para a linguagem humana o que é esse aprendizado, essa convivência que nós vamos desenvolvendo com Jesus no íntimo do coração, pelas vozes inarticuladas da intuição, da inspiração, na medida em que nos propomos a nos aprofundar no Evangelho, na jornada que o Evangelho nos propõe. E é o Evangelho, por excelência, esse livro dos nossos destinos. Porque não há, amigos, na história da humanidade, recurso mais valioso, mais luminoso que já recebemos ao longo dos séculos do que o Evangelho, em termos de transformação do nosso destino. Me recordando aqui de Emmanuel, quando ele define, por exemplo, o Evangelho como código de ouro das vidas transformadas para o bem. Não existe código mais sublime. É certo que em todas as culturas, em todos os tempos, nas várias tradições espirituais, vamos ver orientações que nos chegaram do mais alto, extremamente valiosas, que traduziram aí aspectos, feições da lei divina. Mas em nenhum lugar, em nenhum conjunto de orientações, vamos ver algo mais sublime do que aquele ou aquilo que nos foi trazido pelo próprio Mestre Divino, por aquele que na Terra recebeu a incumbência diretamente do Pai de ser o tutor de todos os que aqui evoluímos. Aquele que nos conhece a todos, cada ovelha do seu imenso rebanho, pelo nome, como ele mesmo diz no Evangelho. Aquele que sintetizou, que expressou em sua vida a plenitude da vivência das leis divinas. Isto é o Evangelho. Não um conjunto de textos de letra morta, mas sim algo vivo, elementos vivos para a transubstanciação do nosso destino, alinhando-nos à lei divina do amor, do bem, desenvolvendo em nós indulgência, perdão, paciência,
que são as chaves libertadoras da nossa vida. Renovando os sentimentos, que são os fundamentos da vida que encontramos em toda parte. Renovando, sublimando pensamentos, que são, em todas as circunstâncias, os elementos geradores do nosso destino, da nossa vida. Como diz Emmanuel no seu livro tão belo, Pensamento e Vida, é o pensamento o elemento gerador, o manancial que constrói a vida que buscamos conforme os pensamentos que cultivamos. Pensamentos estes que estarão assentados no sentimento. Por isso nada muda-se, nada transforma-se efetivamente em nossa vida sem remontarmos à fonte do coração, que é justamente onde Jesus vai atuar no processo de educação dos nossos sentimentos. Por isso é o livro dos destinos, porque não há mudança efetiva dos nossos destinos para destinos mais felizes, para um futuro mais sublime, sem mudança na sementeira. E não qualquer mudança, mas uma mudança que represente uma aproximação das correntes da nossa vida com as correntes, com os mananciais da lei divina. Fora disso, toda transformação poderá ser transformação exterior, mudanças de rótulos, de aparências, mas não alcançando a essência e por isso não produzindo frutos de fato renovados, mais saborosos, mais felizes para a nossa vida. Então, muito bela essa definição que esse Espírito traz ao seu amigo. Dentre as várias orientações que ele poderia trazer, ele sintetiza nesta, como a dizer, de tudo que eu possa te falar, meu amigo, isso aqui é o mais importante. Porque é o que os Espíritos, em verdade, nos dirão. Olha, tudo o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é relembrar a vocês do que o grande mestre já nos disse lá atrás. É relembrar a vocês e explicar, desenvolver o que ele já trabalhou lá atrás, porque ele é o mestre por excelência. É o que a gente vê a questão de número 627, por exemplo, do Livro dos Espíritos, quando eles dizem, olha, um dos nossos papéis principais com o Consolador, com o advento do Espiritismo, é explicar, primeiro, relembrar, explicar e desenvolver o que o Mestre por excelência já nos legou. Porque tudo mais é desdobramento daquele que sintetizou em vida e em palavras a lei eterna do Criador. Então, toda orientação gira em torno disso. O que nos leva ao caso lá de Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz e alguns outros amigos que estavam ali em nosso lar, amigos que eram diretores de trabalhos junto à crosta terrestre, coordenadores de trabalhos, eles vão ter uma sessão ali de orientação com um espírito que vem de esferas superiores. Para a gente ter uma ideia da condição desse espírito, para poder interagir com eles que estavam ali em nosso lar, foi necessária a utilização de médiuns de materialização, digamos assim. Um espírito que precisou se materializar no mundo espiritual, se densificar para poder interagir com eles no plano em que estavam em nosso lar, que já não é um plano tão denso assim, tão próximo à Terra. O espírito Asclépios, então, se materializa dentro de um quadro e eles têm ali uma sessão, né, um diálogo, os vários coordenadores, cada um à sua vez, apresentando os problemas, os desafios da tarefa. Mas o que chama a atenção é a maneira como Asclépios responde a cada um. Ele ouve todas as dificuldades, as labutas de cada um daqueles coordenadores e, ao final, ele simplesmente respondia com a leitura de um versículo do Evangelho. Seja dos Evangelhos propriamente, ou seja das cartas de Paulo, por exemplo. Era essa a resposta. Isso gerou um choque naqueles que o ouviam no primeiro momento porque não estavam preparados, esperavam longas considerações ou talvez receitas mais prontas, mais elaboradas para a resolução dos seus problemas, quando em verdade ele só dava as sementes. Ele dava os princípios norteadores, como a dizer implicitamente, daí por diante, é cada um de vocês na escola com Jesus.
na academia do Evangelho, nessa experiência que eu não poderia ou não saberia traduzir em palavras. Pois, como ele vai dizer mais adiante, cada espírito, filho e herdeiro do Pai Altíssimo, é um mundo por si, e apenas o Mestre tem poder suficiente para traçar diretrizes individuais a cada um. Por isso ele trazia apenas aquele versículo. Mas, como ficou aquele silêncio meio constrangedor, né? Aqueles interlocutores não entenderam muito bem aquela proposta, ele trouxe algumas breves considerações a respeito de cada versículo. Mas, no fundo, o que ele estava fazendo com aqueles corações é o que este amigo está fazendo aqui com o seu amigo, e que está alcançando também a todos nós. Olha, na sua experiência com o Evangelho, você vai alcançar entendimentos, compreensões que eu, por mim, não poderia transmitir para você, que nenhum expositor poderia transmitir para nós, porque essa é essencialmente uma busca individual no santuário sagrado, no templo divino da consciência e do coração daqueles que anseiam por comungar com Jesus de fato, transformando os seus destinos. Por isso ele prossegue aqui nas suas orientações dizendo: deixa a letra, toma o espírito desse livro sagrado e nele encontrarás todas as consolações necessárias ao teu coração. Isso aqui me lembra uma outra orientação do Espírito Vicente de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, quando ele fala que todos os nossos males decorrem do afastamento ou do menosprezo voluntário a que votamos esse livro divino, esse resumo das leis divinas que é o Evangelho. Então, o amigo aqui, o Espírito, diz todas as consolações de que você precisa no caminho. Diríamos mesmo, todas as orientações essencialmente serão encontradas com o Mestre dos Mestres. Os demais espíritos, expositores, orientadores, pessoas de referência, amigos, pais, mães, nos trarão complementos muito valiosos que deveremos sim valorizar, agradecer, mas a orientação sublime, o rumo certo, aquele que nos dá a certeza, a porta realmente libertadora, só em Jesus a vamos encontrar. Isso me faz lembrar uma passagem que está relatada por irmão X, Humberto de Campos, dentre aquelas várias que ele traz sobre os bastidores do Evangelho, quando Simão Pedro, já após a crucificação, a partida de Jesus, Simão estava ali na casa do caminho e ansioso por poder seguir com a tarefa, por entender quais eram os desígnios de Jesus. Certa noite, em suas preces, ele se dirigiu ao mestre dizendo: Senhor, me envia o trabalho, me mostra o que fazer. Em prantos, em lágrimas ali, emocionado. E então Jesus se materializa para ele e diz: sim, espere, amanhã eu te direi, te orientarei sobre o que fazer. E no outro dia, então, Simão acorda animado, ansioso pelo trabalho e tudo mais, quando logo pela manhã bate ele à porta e um indivíduo desesperado, era um malfeitor que era perseguido pela população que desejava linchá-lo. E ele pedia desesperadamente abrigo, acolhimento. E Simão Pedro, então, naquela sua postura ainda muito irascível, muito impaciente, como nós conhecemos Simão antes da sua verdadeira transformação, ele logo escorraça aquele irmão dizendo: como você ousa aparecer aqui nessa casa, que é uma casa de prece, de auxílio, como você tem coragem de vir aqui pedir? E logo expulsa o irmão. Passado um tempo, aparece ali novamente, batendo à porta, uma mulher conhecida na cidade pelos seus desvios, mas que pedia auxílio também porque era incompreendida, precisava de apoio, de recursos. E Simão, mais uma vez, como você, com a trajetória que tem, ousa aparecer aqui, frequentar esta casa e tudo mais, enfim,
mais uma vez. Passado um tempo, um ébrio bate à porta. Quando Simão abre, ele praticamente cai dentro da casa, de tão ébrio que estava. E mais uma vez, é um indivíduo que foi expulso por Simão Pedro de maneira não muito amigável e fraterna. Chega a noite, então, Simão viveu toda a ansiedade daquele dia, esperando, aquilo que Jesus lhe proporia, como é que Jesus lhe mostraria os desígnios a serem cumpridos, quando à noite, meio que decepcionado, ele volta à prece e diz: mas Senhor, por que não me enviaste o trabalho hoje? Por que não me apresentaste a tarefa? E Jesus, mais uma vez, se materializa para ele e diz: mas como não, Simão? Só hoje eu visitei-te por 3 vezes, mas não percebeste. Então, na hora que dá aquele estalo interno, que Simão percebe que havia perdido as ocasiões do serviço, ele então começa a chorar, cai em lágrimas e diz: mas Senhor, eu não sabia como proceder e tal, não sabia quais eram as orientações de maneira mais clara. E Jesus então lhe diz, e isso se aplica muito ao que estamos vendo aqui, ao que esse Espírito está orientando a todos nós. Jesus diz assim para ele: Simão, sempre que quiseres falar comigo ou receber as minhas orientações, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. Em outras palavras, quer conversar comigo? Lembra-te de que eu estou no Evangelho vivo. Por meio daquelas palavras, o Espírito do Cristo nos alcança. É como se, ao estudarmos, ali com Ele estivéssemos dialogando, recebendo dele essas mesmas palavras de vida eterna que Simão ouviu, que Levi ouviram, que João e todos os apóstolos ouviram quando lá estavam e que os séculos não puderam abafar, porque são palavras justamente de vida eterna, porque falam ao Espírito, transpondo os séculos, os espaços, os limites culturais, para, em essência, nos alcançarem hoje e atenderem aos nossos dramas pessoais. As mesmas dificuldades com as quais hoje lutamos, que eram as dificuldades que eles lutavam lá atrás. O egoísmo, o orgulho, a intransigência, a impaciência. São os mesmos dramas humanos aos quais Jesus ainda segue respondendo pelo Evangelho vivo e divino que nos legou da sua vida e das suas palavras. Como diria Santo Antônio de Pádua, isso está num dos seus filmes, num dos filmes a respeito da sua vida, muitas são as perguntas, mas a resposta segue sendo uma só: Jesus Cristo. Para todos os dramas, dores humanas, o Evangelho é a grande resposta. Por isso diz aqui esse Espírito: encontrarás nesse livro sagrado, mas não na letras que mata, como diz Paulo, mas no Espírito que dá vida, encontrarás todas as consolações necessárias, diríamos mesmo todas as respostas e orientações necessárias ao seu coração. Essa é a proposta. E por isso o Espiritismo será chamado Evangelho Redivivo, porque com as chaves de entendimento das leis morais, das leis espirituais que o Espiritismo nos traz, as lições de Jesus como que ganham uma vida nova. Todo um universo novo de entendimento, de compreensão se nos abre, graças às chaves que Kardec, que os Espíritos nos trouxeram, os daquele tempo, os que vieram depois por meio de outros médiuns, como nosso querido Emmanuel e outros tantos. Evangelho redivivo, porque, nas palavras de Emmanuel, Jesus não é um símbolo legendário, mas um mestre vivo, que precisa ser por nós acolhido como companheiro de cada dia. Precisamos conversar com ele todo dia, assim como nós oramos todos os dias, assim como a mensagem que foi lida ao início nos trouxe, o zelo próprio. Todos os dias nós temos o zelo para com o corpo, através dos procedimentos de higiene, da alimentação, que dirá o quanto não demandará de nós o zelo com o Espírito, pela oração, por essa conversa com Jesus vivo, essa convivência que passamos a ter com Ele, quando o Evangelho passa a ser essa luz norteadora do nosso caminhar. Por isso, o Espírito prossegue: não te inquietes com os termos obscuros. Busca o pensamento, e teu coração o interpretará como deve interpretar.
Porque, como está no Evangelho, a quem busca, acha, o que pede, obtém, aquele que bate a porta se lhe abrirá. Estudo do Evangelho, diz Emmanuel, é também trabalho, e da mais alta envergadura. Mas todo aquele que trabalha, todo aquele que semeia, colherá os benefícios do seu trabalho, da sua semeadura, de esforço por entender o espírito do Evangelho. Temos as chaves espíritas, cabe a cada um de nós o esforço, e a luz não tardará a se acender para nós, iluminando os nossos caminhos. É um processo que demanda paciência, continuidade, perseverança. Temos dito muito aqui no NEP, muitos corações que visitavam o nosso grupo, depois de ouvirem uma palestra, alguma abordagem sobre uma passagem do Evangelho, ficavam encantados com aquelas perspectivas, com aqueles entendimentos novos sobre uma determinada lição. Frequentavam então um grupo, acreditando que bastaria chegar ali, então tudo se nos abriria. Magicamente, todo o entendimento sobre o Evangelho seria transposto para o nosso coração, para o nosso entendimento, magicamente pelos Espíritos. Muitos acabavam até se decepcionando quando percebiam que não existia milagre, que em verdade era o resultado de estudo, de esforço, de continuidade, para que então o tesouro do Evangelho se nos abrisse. Ele só se revela plenamente, como diz André Luiz, àqueles que o buscam, àqueles que buscam se engrandecer na aplicação do que tem dele recebido. Ele vai então se revelando novos cômodos desse templo divino que é o Evangelho, novas dimensões, novas perspectivas para aqueles que a ele se aplicam. Então não te inquietes com os termos obscuros. Prossiga, que o Mestre nos dará aos poucos o entendimento necessário, na medida em que nos esforçamos na aplicação. Como diria Paulo na sua epístola, a aqueles que se esforçam, o Senhor lhes trará entendimento sobre todas as coisas. Agora estou mais bem informado, segue aqui o Espírito, e te confesso o erro em que nós, espíritos, incorríamos ao considerá-lo tão friamente quando vivos. Então o Espírito aqui mesmo faz uma meia-culpa ao amigo, dizendo: agora, nessa visão mais abrangente que o mundo espiritual me trouxe, eu consigo perceber o erro de não ter valorizado tanto quanto deveria o Evangelho e as lições de Jesus. Por isso, como bom amigo, volto para te dizer: aproveite enquanto é tempo. Usufrua ao máximo desse mapa, dessa bússola divina que nos foi ofertada por Jesus, no nosso caso, pela doutrina espírita, que complementa e desenvolve o Evangelho. Usufrua ao máximo, para que o tempo, que é esse patrimônio tão valioso, não seja desperdiçado, para que a experiência transitória no tempo seja aproveitada ao máximo para a sementeira, visando a eternidade. Porque, dizem-nos os Espíritos, um dos maiores dramas ou arrependimentos que lá nos visitam, no mundo espiritual, no retorno à vida maior, é justamente a sensação do tempo não devidamente aproveitado, da ocasião ou da oportunidade de uma encarnação que talvez aqui encarnados não tenhamos toda a dimensão do que representa essa oportunidade. Quando para lá voltamos, a sensação de não ter aproveitado, extraído o máximo, é uma das mais difíceis de lidar. Por isso, esse amigo volta dizendo ao amigo: aproveite, assim como certamente cada um de nossos benfeitores nos dirá, no silêncio da nossa oração, nas inspirações que vamos recebendo, ou nos encontros que temos durante a noite, durante o sono, em desdobramento. Eles certamente estarão a nos reafirmar: meu filho, pense nesta ocasião valiosíssima e aplique tudo aquilo que, antes de ir para aí voltar, você estudou, você se preparou para fazer. Felizmente, continua ele, já concluindo a sua orientação, hoje reconheço que, impulsionado pelo meu bom coração, teria podido entender melhor os ensinamentos preciosos que o Divino Mestre nos deixou, e neles aurir o socorro
que me faltava. Então, agora, mais maduro, ele diz: inspirado ou impulsionado pelo bom coração, ele poderia ter extraído mais os tesouros do Evangelho. E aqui ele traz um aspecto muito importante, que André Luiz também vai ouvir, de Narcisa. Está ali registrado logo no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. Quando ela diz assim para André: enquanto nós nos prendemos apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não nos parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se nos despertam os sentimentos superiores, o Evangelho como que ganha uma vida nova e revela antes aspectos desconhecidos à nossa inteligência. Aspectos que estavam antes desconhecidos, inabordáveis à nossa inteligência. Porque na medida em que crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos também crescem para nós. Então é isso que o Espírito está dizendo. Quanto mais eu laboro no campo do serviço no bem, que é a escola do coração, despertando os sentimentos superiores, mais o Evangelho se engrandece, mais Jesus se engrandece perante o meu olhar extasiado, que passa a enxergar nuances, belezas, luzes antes inabordáveis, devido à nossa cegueira de espírito. Mas com Cristo, com a luz que se acende por dentro, o Evangelho se revela também uma luz cada vez maior. Daí a importância que os Espíritos vão dar ao trabalho do bem, ao trabalho da caridade, à gentileza, ao sentimento renovado na escola da abnegação, da renúncia, porque esse é o principal meio, a chave fundamental para encontrarmos esse tesouro que está ali embalado, né, por aquelas palavras que nós conhecemos como Evangelho aqui no mundo. Então a gente trouxe essa orientação desse Espírito ao seu amigo porque achamos que ela realmente se aplica muito propriamente a cada um de nós e ela vai se conjugar de maneira muito propícia com o trechinho que realmente inspirou a nossa reflexão desta manhã, a proposta de tema que nós separamos, que é um trechinho de André Luiz, que está lá no livro O Nosso Lar. Lembrando que O Nosso Lar é o primeiro livro da lavra de André Luiz, é o livro em que ele se apresenta, digamos assim, e a gente vai perceber que André Luiz ele vai cumprir o mesmo papel que esse amigo estava cumprindo ali com relação àquele amigo que ainda permanecia encarnado. André Luiz vai ser o amigo desencarnado voltando a falar com cada um de nós, os amigos encarnados, sobre a importância do Evangelho do Cristo, sobre a grandeza do Espiritismo em nossas vidas, descerrando para nós esses horizontes. Por isso, talvez, na mensagem de apresentação, no prefácio do livro Nosso Lar, lembrando que temos duas mensagens nesse prefácio, uma de Emmanuel, introduzindo a obra de André Luiz e o próprio André Luiz, e outra dele próprio, que é uma mensagem, aliás, muito bonita, em que ele traz aquelas frases, talvez conhecidas, né, por todos: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda. Então ele traz isso na mensagem de apresentação, mas a gente gostaria de destacar aqui um trechinho que realmente tocou o nosso coração e que está muito relacionado com isso que a gente destacou lá da Revista Espírita. Ele diz assim: é preciso muito esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingressar na academia do Evangelho do Cristo. E por academia aqui, né, universidade, não estamos a falar apenas de um processo de elaboração intelectual, de trabalho intelectual, como nós acabamos de mencionar na fala de Narcisa ou na fala lá do próprio Espírito. Para ingressar nessa academia do Evangelho do Cristo, estamos essencialmente a falar de sentimento, de trabalho do sentimento, que naturalmente redundará em raciocínios mais claros,
numa razão mais lúcida, é claro. Mas é preciso compreendamos que o Evangelho, assim como o Espiritismo, dirá Cairbar, não é um esporte da inteligência, como ao longo dos séculos muitas vezes temos feito da nossa relação com o Evangelho. No campo aí da teologia, no campo de outras experiências religiosas que tivemos, fazíamos disso apenas um esforço intelectivo ou cognitivo, registrando, gravando essas lições, de maneira quase que proverbial em nossos cérebros, em nossos registros mnemônicos, mas completamente distanciados do campo do sentimento, ainda inabordado, ainda relegado a segundo plano. Então éramos profundos conhecedores do Evangelho. Temos nós espíritas, muitos de nós, sido profundos conhecedores das lições de Jesus ao longo dos séculos. Muitos já percorremos aí os caminhos da teologia, das interpretações, das traduções das Bíblias, etc. Mas é chegado o tempo de fazê-lo de fato vivo, de penetrar a real academia do Evangelho, que se dá uma vez que visitamos o coração, o terreno dos nossos sentimentos, entendendo que o Evangelho e também o Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, não será simplesmente esporte da inteligência, como diz Cairbar, mas uma escola preparando-nos para a glória da imortalidade. A luz que pudermos acender na candeia do coração, iluminando o cérebro, a razão, para que a luz se faça também em cada ocasião que se nos surja, em cada prova, em cada luta, em cada ação do nosso dia a dia. Então, diz aqui André Luiz que é preciso muito esforço do homem, porque, em verdade, é um processo que demanda de nós humildade, que demanda de nós paciência, que demanda de nós constância, para podermos penetrar nesse mundo desconhecido de nós mesmos ainda. É preciso, diz Kardec, ter firme a vontade para poder avançar nessa senda de renovação, lidando com aquilo que muitas vezes não queremos ver ou reconhecer acerca de nós mesmos, tendo a humildade de nos entender, acolher tais quais somos, mas também sem perder essa disposição de sermos a cada dia melhores. Por isso, ao definir o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, diz uma e outra coisa são a mesma coisa, diz Kardec, ele coloca ali um requisitozinho básico, ter firme a vontade, porque demanda de nós, é fato, muito esforço. É a jornada principal que temos a percorrer. É a principal formação que temos a desenvolver. O próprio Kardec, mais uma vez, quando ele trata do Espiritismo, na introdução do Livro dos Espíritos, lá no item de número 13 dessa introdução, ele vai definir o Espiritismo como uma ciência do infinito, que muito bem se aplica esse termo também, certamente, ao Evangelho, já que o Evangelho é a síntese das leis que vigoram no infinito do universo. Na eternidade, foram assim estabelecidas por Deus. Então, Evangelho e Espiritismo, enquanto ciências do infinito, certamente demandarão de nós muito esforço. Kardec ainda faz uma comparação, ele diz, se para formar um médico aqui, e às vezes nem tão bom médico assim, demandam-se anos, e assim vale para todas as outras profissões, se para chegar a conhecer realmente um assunto, diz Kardec lá, demandam-se 3/4 partes de uma vida, que dirá para abordar a ciência do infinito? Então ninguém se impressione. O estudo do Espiritismo, e poderíamos transpor também para o estudo do Evangelho, demandará de nós tempo, demandará de nós paciência, esforço, aplicação. Eu me recordo de uma frase de um pensador cristão, quando ele diz: Deus não se curvou a essa nossa era de ansiedade, a essa nossa era de velocidade. Quem quiser conhecê-lo deverá dedicar muito tempo a ele, às suas leis. Assim também o Evangelho, assim também o Espiritismo enquanto ciência do infinito. É preciso esforço para podermos ingressar nessa academia. E para continuar nela e concluir o processo,
que certamente não se dará nesta encarnação. A Academia do Evangelho é projeto para encarnações e mais encarnações, é projeto para milênios incontáveis. Ingressar nessa academia e permanecer nela demandará de nós muito esforço. Dirá Emmanuel, no que diz respeito à tarefa com Cristo, começar é fácil, continuar é difícil, mas chegar ao fim é crucificar-se. Porque para chegar ao fim, algo em nós precisa morrer, na cruz da renúncia e do sacrifício, para que algo novo possa nascer. Assim como no símbolo do Evangelho, a morte na cruz seguida pela ressurreição. Vida nova, vida transformada. São esses os fechos, a conclusão de ciclos de etapas nessa academia do Evangelho do Cristo. E aí André Luiz prossegue dizendo: ingresso este que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do Mestre. Então, o que a gente disse lá no início. A experiência dessa academia, dessa universidade que a gente vai trabalhando juntamente com Jesus, é algo muito individual, muito particular, que não pode ser simplesmente transferido de um para outro coração. As experiências que você vai viver, as lições que vai perceber diante das circunstâncias, que vai captar pela sua intuição, pela sua percepção, são muito singulares, muito particulares. Por isso ele coloca, então, ele só na companhia do Cristo. Com os outros, a gente recebe recursos, estímulos, orientações que nos ajudam a encontrar o rumo, que nos estimulam a seguir adiante, mas efetivamente o curso cada um conhecerá no silêncio de si mesmo. Cada um perceberá como Jesus estará falando consigo por meio desta ou daquela ocasião, deste ou daquele outro acontecimento. E dificilmente se conseguirá traduzir isso em palavras humanas, para expressar a outro coração que realmente tem vivido. É nesse sentido que a evolução é realmente individual, embora não individualista. Necessitamos uns dos outros, progredimos conjuntamente pela convivência, pela inter-relação, mas cada um vive uma experiência muito única e muito singular, especialmente no que diz respeito à sua relação com Jesus. Não dá para simplesmente transpor a relação que um outro coração desenvolveu com Jesus para um outro. Não dá para simplesmente, digamos assim, copiar a experiência que um Chico já desenvolveu com Jesus ou que um Paulo já desenvolveu com Jesus. Por meio delas, nós nos inspiramos, mas cabe a cada um de nós desenvolver a nossa experiência, porque é ela que nos sustentará nos dias difíceis. De que me adianta apoiar em bases alheias se no dia da prova essa base me faltará? Se no dia da prova serei eu mesmo, junto com Cristo, diante de Deus, perante a consciência, ali no esforço, por vencer a mim mesmo, por me superar. Por isso é preciso cada um construir a sua base, a sua convivência, a sua experiência com Jesus na escola ou na academia do Evangelho do Cristo. Por isso ele só, como foi a própria construção de Paulo, Emmanuel vai narrar lá no livro Paulo Estevão, depois da sua conversão, a experiência ali em Damasco, depois a sua experiência no deserto, no oásis de Dan, ele conviveu com Áquila e Prisca, mas ele teve ali a sua academia do Evangelho no íntimo do seu coração, que, embora aprendendo, embora recebendo os conselhos, convivendo com aquela amizade de Áquila e Prisca, foi uma experiência muito particular sua, em que Emmanuel dirá, o Evangelho foi como que a lâmpada na jornada difícil para o descobrimento do país, do mundo, de si mesmo, até então desconhecido. As lutas, as dificuldades, as privações, as amizades, tudo isso serviu de cenário, mas ele é quem construiu essa experiência. Não simplesmente importou a experiência de Áquila ou de Prisca. Inspirou-se, contou com o auxílio daqueles amigos, mas construiu a sua própria, que foi o fundamento que lhe permitiu depois passar por tudo o que passou com tanta firmeza de fé, como conhecemos na vida de Paulo, porque ele construiu bases muito sólidas nesse curso difícil.
como diz aqui André Luiz, né, continuando, ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil. Então, na companhia do mestre, a gente passa a ver esse mestre vivo acompanhando-nos no dia a dia. Não simplesmente no momento em que estamos lá a estudar Evangelho, passa a ser um curso integral, porque toda circunstância é ocasião de aprendizado com Jesus. Ele passa a ser esse amigo, esse mestre, esse benfeitor vivo que nos acompanha na forma das ideias que ele nos lançou, que ele nos projetou na mente, que vão sendo acessadas na medida em que as circunstâncias vão se desdobrando. Nós vamos acessando e lembrando, nós vamos sentindo com mais clareza com Jesus como fazer, como proceder. Vamos sentindo-nos impelidos a sermos mais pacientes, a compreendermos mais, a termos indulgência, a amarmos mais. Porque eu lembro de uma mensagem que está no livro Mentores e Ceareiros, no capítulo 8, uma mensagem de João Bosco. Foi um grande educador da Igreja Católica, inclusive considerado santo pela Igreja Católica, uma mensagem que foi psicografada através de Chico Xavier. E ali ele fala justamente sobre educação. E ele diz que o Evangelho não é esse conjunto de letra, de livros apenas, mas um templo maravilhoso, infinito de ideias, a fim de formar, por meio dessas ideias, a nova humanidade, o novo ser humano. Então, o Evangelho ele é um caleidoscópio sublime de ideias que estão ali a serem acessadas, passíveis de serem acessadas por nós, para que a gente traga cada vez mais parcelas de luz para o sentir e, em decorrência, para o pensar, culminando com o agir, que define o destino renovado. Por isso o livro do destino, ou dos destinos. Porque são ideias que vão se incorporando aos fundamentos do nosso pensar e sentir, preparando os fundamentos de uma vida nova. Então, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, e aí ele conclui, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Então é uma universidade, é uma academia que não precisa de cátedras, assim como Jesus delas não precisou para transmitir esse conjunto de ideias que formam o maior instituto educacional, o maior patrimônio de educação do espírito que a humanidade já recebeu. A gente vai tendo essas aulas com Jesus no ambiente do lar, no ambiente do centro espírita, no ambiente da nossa ação, no trabalho profissional. Tudo que é circunstância que a vida nos propõe se torna sala de aula com Jesus, se estamos dispostos realmente à aplicação do Evangelho. Aliás, Emmanuel mesmo vai definir, por exemplo, lá no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 53, o lar, como a escola do coração, como essa academia da alma, por excelência, em que os entes queridos são erguidos à condição de professores do Espírito. Então, quando a gente está no esforço do Evangelho, a convivência no lar vai nos ensinar sobre paciência, sobre compreensão, muito mais do que dezenas e dezenas de livros que pudéssemos ler, do que compêndios e mais compêndios de teoria. A sala de aula, a academia da alma, do lar, vai nos ensinar com Jesus muito mais sobre paciência, humildade, perseverança, serenidade, do que horas e horas, dias e dias de estudo. Não menosprezando os livros e os estudos que preparam o terreno, mas é a experiência que dá a lição, que concretiza a lição. E se estamos despertos com Jesus, percebendo sempre essa presença do professor junto aos alunos que somos, toda circunstância é ocasião de aprendizado. Com Jesus, um revés, uma perda, uma dor, uma enfermidade, serão escolas muito mais valiosas do que todos os títulos que detemos transitoriamente no mundo, ou que auferimos aí com as universidades, com as escolas, com as instituições de instrução do mundo. Porque em alguns dias, em alguns meses, em alguns anos estaremos consolidando virtudes e valores para a eternidade. Nessas cátedras, nessas cátedras invisíveis que Jesus, ou das quais Jesus nos ensina.
ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Porque uma experiência de uma perda, de uma dor, de uma dificuldade vivida com Jesus vai ser um compêndio que vai nos alcançar, que vai se gravar em nossa memória de maneira muito mais profunda, gravada realmente a caracteres ali de fogo, de luz, do que se a gente lesse toda uma enciclopédia sobre determinado assunto, sobre perdas, sobre reveses, sobre enfermidades, sobre resignação. Um dia, um mês de uma prova intensa nos ensina muito mais sobre resignação do que talvez 10 anos estudando na casa espírita sobre aquele assunto. Por quê? Vastas dissertações sem palavras visíveis. É Jesus nos falando nas orações, nas meditações, para seguirmos adiante, para confiarmos no mais alto. Isso se grava no espírito de uma maneira que nenhum texto, nenhum livro, nenhum outro mestre poderia gravar. Então esta é a academia do Evangelho do Cristo, amigos, da qual não podemos estar desatentos, para a qual devemos realmente nos direcionar. Para além de todas as outras academias, escolas, títulos que buscaremos aqui no mundo, que tem o seu valor, que tem o seu papel, existe uma que nenhum de nós poderá prescindir, aquela em que verdadeiramente precisamos nos formar, nesta encarnação, nas outras, nas futuras, nos milênios que nos esperam aí à frente, até que um dia poderemos estar, de fato, formados com Cristo, tendo recebido o mais fundamental de todos os títulos, que é aquele do Espírito que, enfim, compreendeu a si mesmo, as leis divinas, e a elas se harmonizou na vivência que Jesus nos expressou na Boa Nova. Esse é o título que nos cabe, o título mais fundamental a ser alcançado de espíritos que, como Jesus, poderão um dia dizer: eu e o Pai somos um. Que não percamos a ocasião, temos o Evangelho em nossas mãos, amplificado pela luz do Consolador, que, acolhendo o conselho desse espírito amigo e irmão, André Luiz, daquele outro, também é o seu amigo, possamos nós adentrar nesta academia, laborando o campo do sentimento, não simplesmente a intelectualidade ou a cognição, para que Jesus se faça realmente um mestre vivo, não mais um símbolo, para que as letras do Evangelho deixem de ser para nós mortas e alcancem a vida expressando-se na nossa própria vida. E assim teremos encontrado, enfim, o caminho que nos prepara, destinos sublimados pela colheita feliz, né, da luz, do bem que houvermos semeado. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos nessa difícil jornada, nesse curso a ser efetuado. Nós temos certeza de que os recursos não serão escassos, não faltarão jamais a nenhum de nós, porque esse é o grande fundamento e objetivo da vida. Que Ele abençoe e inspire a todos, muita luz e muita paz.